E aí, senta que lá vem mais história, hein? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai continuar falando de gêneros textuais que exploram um pouco mais o tipo de texto narrativo, tá? Aqueles gêneros textuais que contam história, tá? No último vídeo a gente conversou sobre a crônica e falamos também sobre o conto. E agora a gente vai começar falando sobre o romance. Você conhece romance? Sabe o que é romance? Você acha que o romance é história de amor? Errado, meu irmão, é muito mais do que isso. Nós vamos aprender um pouquinho sobre romance aqui agora. Para começar, romance não tem nada a ver com história de amor. Romance vem da palavra latina romanice, que quer dizer em linguagem romântica. Tem a ver com experimentar coisas, sair do campo e experimentar aventuras novas, tá? Tanto que os primeiros romances, eles não falavam sobre histórias de amor, tinha a ver com pessoas que se aventuravam a sair do campo e ir para a cidade, viver aventuras em outros lugares, lutar contra dragões, lutar contra o desconhecido, enfim, tem a ver com experimentar. Tá? Tem a ver com esse espírito aventureiro, tanto que os primeiros romances têm a ver com aventuras, tá bom? Beleza, mas o que significa romance, então, numa aula de português? O que é o gênero textual que a gente chama de romance? Gente, o gênero textual romance, ele é um gênero narrativo, assim como o conto, por exemplo, que conta uma história, mas não é uma história tão breve, tão rápida quanto o conto. Vocês lembram que eu contei a história dos 3 porquinhos, que é um conto? Ou seja, como que é? Um desfecho muito rápido, tá? É um enredo muito rápido, é um desfecho rápido, é um desfecho só. São poucos personagens, né? São 3 porquinhos e um lobo, só isso. Não tem muito detalhe sobre a vida deles, sobre a casa deles, é só o essencial. O conto, ele se caracteriza por te contar o essencial da história, tá? Ó, tinha uma casa, ela era de palha. Eu não vou ficar descrevendo aquela casa ali. E o que faz essa descrição? Normalmente é o romance. O romance, se a gente fosse transformar a história dos 3 porquinhos em um romance, talvez a gente teria um primeiro capítulo para falar só sobre a infância dos 3 porquinhos, como é que era a relação deles com seus pais, como é que eles passaram a gostar, respectivamente, né, de palha, de madeira, e o outro passa a gostar de alvenaria, ou talvez como que a vida deles se desenvolveu, talvez um estudou mais, buscou conhecer mais as coisas, o outro era um pouco mais preguiçoso e aí não deu conta de construir uma casa de tijolo e construiu uma casa de palha. O outro tinha, talvez fosse de classe média e construiu uma casa de madeira. E por fim, o último construiu uma casa porque ele tinha mais dinheiro, talvez porque trabalhou mais. Enfim, o primeiro capítulo pode tratar disso. Aí vem um segundo capítulo que vai falar sobre a chegada de um lobo na cidade. O primeiro capítulo pode terminar com cada um indo morar sozinho na sua respectiva casa, e aí o segundo começa com um lobo chegando na cidade, e aí todo mundo na cidade fica atemorizado, e um dia tá lá um dos porquinhos tomando café lá com um esquilo, e o outro carinha chega, cara, chegou um lobo na cidade, toma cuidado, o bicho é perigoso, ele é doido para comer porquinho, aí o porquinho fica amedrontado, enfim. Aí um terceiro capítulo, talvez eles fazem uma reunião para decidirem se vão sair da cidade ou não, e aí eles decidem ficar por ali mesmo, e cada um fica na sua casa e fala, se a gente ficar em casa, o lobo nem vai sentir o cheiro. E aí então o lobo começa no 4º capítulo a fazer uma investigação, onde ficam os porquinhos? Aí ninguém quer falar, aí ele começa a arrumar alguns espiões ali no meio da cidade para poder contar para eles como chegar na casa do porquinho. E aí esse 4º capítulo termina quando ele descobre aonde é a casa do primeiro porquinho, que é o porquinho que construiu a casa de palha, né? E aí, de repente, começa o 5º capítulo falando dele chegando na casa desse porquinho, ameaçando e soprando, e aí ele fala, não sopra não, eu não quero ser destruído, eu não quero ser comido, eu vou cobrar, se você não abrir a porta eu vou destruir sua casa. E aí fica ali naquela discussão toda e o capítulo termina, depois de várias descrições, olha, aquela casa era um monte de fiapos pra cá e pra lá, se caísse uma faísca de fogo teria tomado toda aquela casa, inclusive isso aconteceu uma vez e com muito custo e com muita dificuldade, o outro porquinho ofereceu dinheiro e ajudou ele a reconstruir a sua casa, mas novamente ele reconstrói uma casa de palha, ou seja, tem um monte de detalhes, mas
chega o dia que esse lobo chegou lá e ele assoprou e ele destruiu aquela casa. E aí talvez esse capítulo termine num momento em que a casa cai e o lobo vai procurar o porquinho e não encontra, porque o porquinho conseguiu sair por uma saída secreta. E aí ele começa a correr o seu caminho. E o próximo capítulo, talvez o capítulo 6 ou 7, comece com ele chegando na casa do seu irmão, que tem uma casa de palha, ou melhor, de madeira. E aí esse capítulo fica lá o tempo todo, o lobo brigando com ele para poder destruir aquela casa de madeira, para deixar ele entrar, e ele não deixa e tudo mais. E aí termina esse capítulo com ele destruindo a casa e procurando e não encontra nenhum dos dois. E aí, por fim, termina o grande finale, quando ele chega na casa de alvenaria, na casa de tijolo, e ele tenta soprar e não consegue, fica aquela discussão, aquela confusão, e talvez um passarinho vira para ele e fala, tem um passarinho que foi espião, que ele contratou lá no outro capítulo, talvez. Olha, tem uma chaminé, eu vou usar essa chaminé. Esses porquinhos não sabem o que eles estão perdendo. Enfim, não sabe o que espera. E aí, de repente, ele sobe lá na chaminé, mas os 3 porquinhos são também inteligentes e eles estão lá preparando um caldeirão de água fervendo. E quando ele desce, ele cai lá. Mas isso demorou talvez umas 300 páginas, 100 páginas, 200. Enfim, um romance, ele tem essa característica de ser uma história muito mais longa, que trabalha com descrição dos lugares, com descrição mais aprofundada dos personagens, dos porquês das coisas estarem acontecendo. Um conto é uma coisa muito rápida, ele não explica por que o lobo está lá querendo destruir a casa do porquinho. Talvez só por isso, porque quer comer, né? Mas no romance ele vai detalhar melhor essa história, sabe? O romance, ele é uma história muito mais detalhada. E normalmente os romances viram filmes. Por isso que eu estava dizendo que você conhece esses gêneros textuais muito bem. Quando você assiste aquele filme lá que você mais gosta, talvez It, a Coisa, vou até pôr ele aqui na tela, olha só, Stephen King, It, a Coisa. Muita gente não sabe que It, a Coisa, é um romance, tá? É um filme, é um romance escrito pelo autor Stephen King, né? Vocês podem ver aí que o nome dele está até maior do que o nome do livro, né? Stephen King, It. Esse cara escreve várias e várias histórias de terror. Algumas ficam mais famosas do que outras. E algumas viram filmes. E aí você assiste um filme. Ou seja, você está praticamente lendo um livro, só que em formato visual. Lembrando que texto, né, não é só texto escrito, é um texto verbal também, quando você conta uma história, e é um texto imagético também. E o século 20 e 21 transformaram também o texto em audiovisual. Ou seja, você pode ver e ouvir ao mesmo tempo, né? Ou seja, o filme, a gente chama isso de sétima arte, não é verdade? Mas tem outros, talvez, que você conheça, que viraram filmes também. Por exemplo, toda vez eu esqueço aqui onde que tá o negócio. Mas olha só, essa série aqui você conhece muito bem, né? Ou pelo menos muita gente conhece, né? The Walking Dead, aquela série sobre os mortos-vivos lá e tal. Ninguém explica como é que aqueles mortos-vivos ficaram mortos-vivos. Só tem um cara lá que tomou o tiro lá no início. Eu só vi o primeiro mesmo, o primeiro episódio. Não foi só a primeira série, não. Ele aparece... Ele toma um tiro e aí fica em coma no hospital durante muito tempo, acho que anos, né? E aí quando ele acorda já no meio de um apocalipse zumbi. Ele não sabe onde está o médico, onde está a enfermeira, ele só sabe que ele tomou um tiro e ele vê que não encontra ninguém no hospital. Na hora que ele vai sair lá fora, tá cheio de morto-vivo, né? É uma história muito louca. Mas enfim, isso tudo é romance. É um romance que foi escrito, começou a ser escrito, ficou tão bom que o cara escreveu muitos e muitos livros e isso virou uma série, tá? É claro, não estou dizendo que todo filme é um romance escrito, não. Muitos filmes são escritos diretamente, mas mesmo assim tem que ser escrito, né? Um roteiro para se transformar em um filme, tá? Roteiro é um outro gênero textual, também narrativo, né? Que... sei lá, você pode classificar ele do ponto de vista, suponhamos que ele seja um gênero, ele é um gênero textual dramático, ou seja, que lida com o drama, que lida com o teatro, né? As pessoas que estão ali, ele é um texto que orienta, ele é ao mesmo tempo injuntivo, porque ele está orientando, mas também é narrativo e dramático, porque ele está
ensinando, ele é narrativo também, né? Porque está contando uma história e está ensinando os atores qual é a fala que eles têm que falar. Mas, de modo geral, né, os filmes que você conhece são, antes de tudo, um romance que foi transformado num filme. Tá dando para entender? Tem muitos aí que vocês conhecem, né? Tem esse aqui que ficou famosão, né? A Culpa é das Estrelas. Enfim, quem não assistiu, vale a pena dar uma ida lá, assistir um pouquinho. Esse já se trata de um romance romântico, que conta uma história de amor. Mas só para desvincular essa coisa de romance com história de amor, tá? Romance não tem nada a ver diretamente com história de amor. Pode ser que tenha, pode ser que não, mas não é necessariamente. Romance é uma narrativa, uma história mais longa que demora vários capítulos para ficar pronto, tá? E aí, gostou do vídeo? Eu ia falar sobre outros aqui, mas eu acho que vai ficar muito demorado, porque o assunto do romance é um pouco mais extenso, não é verdade? No próximo a gente fala sobre mais alguns gêneros textuais que são narrativos e a gente conclui os gêneros textuais narrativos, tá ok? Gente, grande abraço pra vocês. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder você, tá bom? E não esquece de compartilhar com todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu!